juntos novamente para a leitura do livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, de Valdo Franco e Manuel Filomeno de Miranda. Obsessão pandêmica. Na atualidade social-moral do planeta terrestre, dois fenômenos em torno dos relacionamentos humanos fazem-se assinalar de maneira expressiva: o coletivismo e o individualismo. No primeiro caso, conforme assinalam diversos estudiosos da conduta, há uma necessidade de realizações coletivistas, nas quais o indivíduo perde a sua identidade, consumido pelas aspirações e sentimentos do mesmismo dominante do grupo atuante. A sua capacidade de decidir e de opinar é asfixiada pela avalanche do todo, eliminando a possibilidade de melhor aprofundar a investigação em torno das questões apresentadas, facilitando-se a sua divulgação apressada, não poucas vezes insensata. Assumem-se idênticas posturas, labora-se com semelhante objetivo e as extravagâncias sobrepõem-se aos nobres projetos do idealismo saudável, seguindo-se a onda dominadora do tudo igual. Rapidamente as novidades tomam corpo e são divulgadas igualando os comportamentos e os hábitos sociais, lamentavelmente nas suas expressões menos elevadas, no entanto mais cômodas e prazerosas. Meus amigos, é a tendência ao rebanho. A gente se juntar num grupo e todo mundo se comporta igual, todos têm a mesma opinião. Isso não é saudável. Pensemos bem se nós não estamos dentro de um rebanho. Continuando. A globalização social padroniza o que é certo e programa dentro dos seus esquemas de interesses negocistas o conveniente e sedutor, anestesiando as mentes sonhadoras e independentes que terminem por serem vencidas em face do volume da massa que triunfa pela algazarra das vozes em desalinho. Desaparece o espaço para a iluminação pessoal, a introversão edificante, a análise de situação diante dos acontecimentos que se sucedem rapidamente. Tem-se a impressão de que o viver e o gozar agora são essenciais e que logo mais tudo mergulhará no caos. Os hábitos sadios, a cidadania, o ético são nivelados ao espúrio, ao vulgar, pelos multiplicadores de opinião, pelos líderes de audiência nos veículos de comunicação de massa, na insensatez e na alucinação dos sentidos. São apresentados como legítimos os comportamentos anteriormente tidos como alienantes, mas que de súbito ganham prestígio, porque propostos por personalidades famosas, mas que alcançaram o destaque por meios pouco recomendáveis. As conquistas coletivistas igualam executivos e trabalhadores, políticos e artistas, comerciários e juristas, em padrões estranhos, que são aceitos de forma a não diferenciar, em cujos grupos são exaltados o egoísmo, o imediatismo, o poder de qualquer maneira, lícita ou desonestamente. É certo que há significativas exceções, que se constituem modelos para o futuro da sociedade, porquanto sossobrar nesse período de avalanches de desequilíbrio. Os encontros sociais quase sempre são vazios de conteúdo, nos quais discute-se muito e ouve-se pouco, porquanto cada qual está fixado no seu próprio interesse, logrando-se realizar contatos volumosos com pessoas solitárias, evocando-se os grupos antigos que se reuniam, mas hoje decadentes cortes, conforme as ambições, apoiando-se uns nos outros ou sorrindo e conspirando uns contra os outros em insidiosas armadilhas propostas pela hipocrisia e pela desconfiança. O segundo grupo, evadindo-se da balbúrdia, pretende que sejam evitados problemas individuais e gerais, refugiando-se na intimidade dos seus lares ou gabinetes, nos seus escritórios, suspeitosos e irracíveis, como utilizando-se de mecanismos protetores e defesa em que se encastelam. Outros tantos indivíduos, escamoteando os transtornos sociofóbicos, recorrem à comunicação virtual, alienam-se da família, daqueles que lhes afeiçoam, assim como dos demais companheiros de jornada, para as incursões doentias no fantástico e maravilhoso mundo da internet, no qual ocultam as dificuldades pessoais e exibem os anelos frustrados de glória e realização pessoal.
Esquecendo-se do instinto gregário, que reúne todos os animais à volta uns dos outros, isolam-se, muito perturbando-se nos sombrios guetos em que se acolhem. A facilidade da convivência fraternal, os júbilos dos encontros amigos, os diálogos edificantes entre aqueles que se estimam, o intercâmbio de ideias no calor da vivência com o seu próximo, cedem lugar às fugas espetaculares que permitem ampliar o medo da morte, da doença, do desemprego, da traição, mas principalmente os receios absurdos da vida e do amor. Temem amar, receando não serem correspondidos, o que representa insegurança pessoal, desequilíbrio emocional, por impedir-se a inefável alegria de intercambiar sentimentos dignificantes. Ambos os grupos, a pouco e pouco, distanciando-se, perdem a faculdade do relacionamento saudável, do calor da convivência, da emoção, resultante da permuta de ideias e de aspirações. Naturalmente, permanece expressiva e inatacável faixa de pessoas saudáveis que se sustentam na comunicação pessoal, acolhedora, nas buscas de mais adequadas soluções para os problemas e desafios do momento, interessados no bem-estar de todos e certamente no progresso individual e social. Nos referidos grupos coletivistas, individualistas, mesmo quando parecem vigir sentimentos religiosos, eiros adstritos aos significados egoísticos que abraçam, insensíveis às necessidades da humanidade que sofre e aguarda ajuda para desenvolver-se. Como a vida pertence ao espírito, encontrando-se no corpo ou fora dele, os seus sentimentos e pensamentos mesclam-se em perfeito intercâmbio com aqueles que lhes são afins. Predominando as paixões inferiores, na grande maioria dos reencarnados e desencarnados que povoam o orbe planetário e o seu entorno, é compreensível que terminem identificando-se psíquica e moralmente, dando lugar às infestações de obsessões, tanto individuais quanto coletivas. Sutilmente, participando dos interesses dos incautos na viagem corporal, seus inimigos desencarnados instilam-lhe ideias doentias até apossarem-se do seu raciocínio, fazendo-os tombar, inermes nas suas hábeis armadilhas. Noutras ocasiões, agridem-nos com violência, produzindo-lhes surtos de morbidez que os avassalam, arrastando indefesos nos seus objetivos infelizes. Geram-se transtornos emocionais psíquicos e, com igual intensidade, enfermidades simulacros. Ou seja, a pessoa pensa que é uma enfermidade, mas não é, é uma simulação. Os fluidos morbíficos ingeridos psiquicamente pelos reencarnados misturam seus complexos mecanismos nas neurocomunicações cerebrais, na mitose celular, dando lugar a desorganizações fisiológicas, agredindo o sistema imunológico através do qual agentes destrutivos da fauna microbiana atacam o organismo, instalando enfermidades reais ou provocando sintomas perturbadores. A divindade sempre proporciona os recursos hábeis para a precaução ao terrível flagelo e para a sua recuperação, quando já instalado. Desatentos, porém, comprazendo-se da inferioridade dos sentimentos, perseguidores e perseguidos optam pelo combate inglório da ignorância, ampliando a área dos vitimados pela obsessão. Os estímulos exagerados ao prazer e não ao cometimento, abrem as comportas morais para a simbiose emocional e se torna difícil estabelecer a fronteira separativa do que é lícito e do que pode fazer em relação a tudo conseguir, devendo o máximo fluir. O espetáculo, pois, da obsessão pandêmica choca e comove, sensibilizando o inefável amor de Jesus, que promove as reencarnações de nobres mensageiros para o esclarecimento da sociedade a respeito da angustiante situação, através da reconquista ética do amor, do dever, da fraternidade, do perdão, da oração e da caridade. As trombetas do além soam e convocam os servidores do bem a que brandem e cantem poemas da saúde e da paz, embora a algazarra generalizada, conseguindo sensibilizar muitos que ainda podem ser despertados e liberados da situação deplorável. O vigiai e orai torna-se de incomum significado terapêutica neste momento, a fim de prevenir a sociedade a respeito da infeliz pandemia, assim como para libertar os aprisionados das amarras e prisões da momentânea enfermidade moral
e espiritual. Meus amigos, precisamos pensar como nós estamos nos comportando, como nós estamos vivendo, segundo este capítulo tão importante. Se a gente faz um autodiagnóstico, nossa cura é mais rápida. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos na sequência do nosso estudo.